ao versículo de número 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 11 ao versículo de número 22, está escrito o seguinte: portanto, lembrai-vos de que no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Todos podem dizer amém? Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Meus queridos, eu quero louvar a Deus nessa noite pela vida do pastor Agapo, da sua esposa, irmã Vânia. Como ele falou que se sentia bem perto de mim, eu também, irmãos, me sinto muito bem perto desse casal, perto dos irmãos. Ele ali, o Eustáquio Gomes, cuidou muito bem de mim e da minha família. Glória a Deus. Ele não tem idade de ser meu pai, mas ali ele cuidou de mim como pai, né? Da minha esposa, dos meus filhos e da igreja do Senhor ali naquele lugar. Eu digo para os irmãos que o Eustáquio Gomes perdeu, mas os irmãos ganharam aqui, professor Sidrônio. E vou fazer um pedido aos irmãos. Sei que os irmãos já cuidam, mas continue cuidando muito bem desse casal. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros, dos presbíteros que estão aqui, da igreja, dos diáconos, da igreja do Senhor de uma forma em geral. Essa igreja também faz parte da minha vida, pois eu creio que muita gente daqui me conhece. Eu aceitei a Jesus no ano de 1990 na igreja do Engenho de Dentro e fiz parte também da história dessa igreja aqui. Acompanhei quando essa congregação surgiu ainda na casa do irmão Teixeira, onde os cultos foi realizado por um bom tempo ali, e depois os irmãos, com muita luta, adquiriram esse terreno e foi construído aqui esse belo templo, graças a Deus. Participei juntamente com os irmãos de muitos trabalhos maravilhosos de evangelização. Tudo isso eu tenho guardado na minha mente, no meu coração, a obra do Senhor aqui nesse lugar. E também tempos difíceis, né, irmão Miguel? Sabe daquilo que nós passamos também, momentos difíceis, mas o Senhor, nosso Deus, até aqui, Ele tem nos dado a vitória. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós temos lido nessa noite um texto sagrado, um texto escrito por Paulo. Eu admiro muito Paulo e estou aqui diante de uma pessoa que também admira muito a Paulo e os seus escritos. Pastor Agapo Macaio é uma pessoa que admira muito os escritos de Paulo e a pessoa de Paulo. Na realidade, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele é o maior personagem da história do Novo Testamento abaixo de Jesus. Eu estava lendo alguém dizendo que as viagens missionárias de Paulo, elas tiveram mais valor
do que a viagem de qualquer chefe de Estado da nossa época. As viagens de Paulo, a obra que Paulo fez, só a eternidade revelará o valor muito grande desse homem de Deus. E uma coisa que eu admiro de Paulo é que Paulo, ele é um pregador, um ensinador bíblico. E além de bíblico, Paulo, ele é um pregador, um ensinador cristocêntrico. Paulo, ele vai estar com a igreja aos Coríntios, e Paulo diz: quando eu fui ter convosco, nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus e este crucificado. Paulo diz também para a igreja de Corinto que enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Paulo, irmãos, enxergava Jesus onde muita gente não enxergava, até porque a prova clara disso é que Paulo, no capítulo 3 da carta aos Efésios, ele diz que recebeu de Deus uma revelação que esteve oculta dos tempos e dos homens durante todas as eras. Paulo recebeu a revelação de que tanto os gentios como os judeus eram co-herdeiros através de Cristo Jesus, eram participantes de um mesmo corpo, ou seja, tanto os judeus como os gentios formavam a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Eu não sei se você consegue enxergar a Jesus em toda a Bíblia Sagrada, mas o próprio Jesus, ele disse o seguinte: examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são essas Escrituras que de mim testificam. Glória a Deus. Dentre outros propósitos da Bíblia Sagrada, o propósito maior da Bíblia foi revelar a Jesus, revelar a Deus na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. E Paulo, ele compreendia muito bem essa verdade. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não levando em conta os nossos pecados. Quando eu leio a Bíblia, eu enxergo a Jesus no princípio da Bíblia. Está escrito lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Quando eu vou para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus está presente na criação, no Gênesis. Quando eu vou para o Êxodo, eu enxergo Jesus na figura do Cordeiro Pascual. Paulo diz, escreve aos Coríntios, capítulos 1 Coríntios 5 e o versículo 7, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu ainda enxergo Jesus no livro do Êxodo, na figura do tabernáculo. O próprio Deus disse em Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, e me farão um santuário e eu habitarei no meio dele. O próprio João diz no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho, que ele, Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os estudiosos do original dizem que essa palavra habitar, que referindo-se a Jesus, ela quer dizer tabernacular, ou seja, Jesus, ele tabernaculou, ele armou a sua tenda e habitou entre os homens. Glória a Deus. Eu vejo a Jesus em todo o tabernáculo, porque o tabernáculo era figura do próprio Deus na presença do povo, mas eu vejo Jesus nos pormenores do tabernáculo. Jesus estava presente na porta. Jesus, ele disse: eu sou a porta, quem entra por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Jesus estava presente no altar do sacrifício. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Jesus estava presente na mesa dos pães da proposição. Ele é o pão da vida. Ele disse no Evangelho de João: aquele que comer deste pão nunca terá fome, e aquele que beber desta água nunca terá sede. Aleluia. Eu vejo a Jesus no candelabro. Ele é a
Portanto, aquele que me segue não andará em trevas, antes terá a luz da vida. Aleluia. Eu vejo Jesus na arca da aliança. Dentro da arca, Deus mandou guardar 3 coisas. Em primeiro lugar, aleluia, as tábuas da lei, a palavra de Deus. Ele é a palavra viva. Eu vejo Jesus, existia ainda outras coisas. O maná que Deus mandou colocar dentro da arca. O maná foi o alimento com o qual Deus sustentou o povo de Israel durante 40 anos. Aleluia. Jesus, ele é o nosso verdadeiro alimento. Aleluia. Eu vejo a Jesus ainda nas varas de Arão que floresceram e que estava dentro da arca, pois é Ele que faz florescer o nosso ministério. Aleluia. Eu vejo Jesus através da própria arca, porque na arca, de cima do propiciatório, o Deus Todo-Poderoso revelava a sua glória, e não existe glória maior, aleluia, do que a da presença de Deus, do que a própria presença de Jesus. Pois Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, que ele em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Oh, glória a Deus. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento, em sombras, em tipos, aleluia, mas no Novo Testamento ele se torna real. Nos Evangelhos, Jesus está presente em Mateus com o Messias manifesto. Em Marcos, ele é o grande operador de milagres e maravilhas. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é o Filho de Deus. Em Atos, ele é o cumpridor da sua promessa, o que batiza com o Espírito Santo. Mas nas cartas de Paulo, Paulo escreve 13 epístolas. Nos seus escritos, Paulo apresenta a Cristo de uma forma maravilhosa. Na carta aos Romanos, ele é o que justifica o homem. Aleluia. Na carta aos Coríntios, ele é o que santifica. Na carta aos Gálatas, ele é o que liberta o homem da maldição da lei. Na carta aos Efésios, ele é o Cristo das inescrutáveis riquezas. Aos Filipenses, conforme 4,19, ele é o que supre todas as nossas necessidades. Aos Colossenses, ele é a plenitude da divindade encarnada. Aos Tessalonicenses, ele é o Senhor que brevemente voltará. Nas cartas a Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Glória a Deus. A Tito, ele é a manifestação da graça de Deus, conforme está escrito em 2:11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Filemon, ele é o amigo mais chegado do que irmão. Mas se você fosse aí perguntar para Paulo, quem é Jesus para você? Paulo ia dizer, ele é a minha esperança, ele é o alvo da minha carreira, ele é aquele através do qual todas as bênçãos de Deus são derramadas sobre o seu povo. Glória a Deus. Levanta a mão nessa noite para adorar a Ele. Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, e se você for olhar, eu estava maravilhado quando eu estava pensando em um texto, em uma palavra para trazer para a igreja do Senhor nessa noite. E eu comecei a ler a carta aos Efésios, onde Paulo, ele apresenta a Jesus de uma forma tremenda e maravilhosa. Você vai ver que na maior parte desta carta, Paulo cita ou Jesus de forma direta ou indireta. Paulo começa dizendo, no capítulo 1, por exemplo, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cita o nome de Jesus Cristo, ele dizendo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo entende que todas as bênçãos do Evangelho, elas só estão disponíveis aos homens através de Cristo e do seu sacrifício. Eu quero dizer para você nessa noite, você só está aqui nessa noite porque Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus para sempre. E Paulo prossegue dizendo, como também, olha só, nos elegeu em quem? Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E Paulo prossegue dizendo, e ele nos predestinou para filhos de adoção
Por quem? Por Jesus Cristo, para si mesmo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Em quem? No amado Jesus. Ele diz mais: em quem? Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. E Paulo começa a falar de Jesus, aquilo que Jesus representava para o ser humano. E quando chega no capítulo 2, Paulo, irmãos, ele apresenta o homem em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, a situação miserável que o homem se encontrava longe de Deus, longe do Senhor Jesus Cristo. Presente, aquilo que o sacrifício de Jesus proporcionou para o homem no presente. E o futuro, aquilo que Deus tem preparado para a igreja que Ele comprou com o seu sangue. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós estamos aqui nessa noite, meus amados irmãos, diante de um memorial. Aleluia. Jesus, conforme Paulo, no texto que foi lido nessa noite, Jesus cita por 2 vezes a palavra memória. Ele diz: todas as vezes que vocês comerdes esse pão, vocês anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele cita 2 vezes a palavra memória. Nós estamos aqui diante desse memorial. Ele diz: em memória de mim. Em memória de mim, 2 vezes Jesus cita essa palavra. Nós estamos aqui para memorizarmos a morte de Jesus Cristo, que ela é a razão da nossa vitória. Mas não tem, meus amados irmãos, como nós lembrarmos da morte de Jesus e não lembrarmos das consequências, do resultado que esta morte veio trazer para as nossas vidas. Observe o que é que Paulo diz: vocês se lembrem, gentios, que no outro tempo vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era fácil a nossa situação? Aleluia. Houve um silêncio. As pessoas dizem que lembrar do passado é sofrer 2 vezes, né? Mas se existe uma coisa que me alegra, relembrar o passado, é saber aquilo que eu era antes e saber aquilo que eu sou hoje. Aquilo que a morte de Jesus alcançou para a minha vida, aleluia, e aquilo que Ele tem preparado para mim, pois foi próprio Paulo que disse, aleluia, que Ele, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você era gentil, aleluia, mas agora você não é mais gentil, você é igreja, aleluia. Você é igreja, glória a Deus. Você era incircunciso, aleluia, mas agora, aleluia, Deus, Ele nos circuncidou, Ele tirou o coração, não simplesmente, como disse Paulo, com a circuncisão feita pela mão de homens, mas Ele tirou o coração de carne e colocou dentro de nós o seu Espírito, aleluia. Você antigamente só se inclinava para coisas da carne, nós antigamente só nos inclinávamos para glorificar as coisas da carne. Eu sempre digo que os homens sempre estão glorificando alguma coisa.
Se você for encontrar com alguém por aí afora, alguém está glorificando o futebol, outro está glorificando as drogas, outro está glorificando a prostituição. Cada um está, principalmente nesses dias, glorificando os seus candidatos por aí afora. Mas aqui nesta noite está o povo que foi comprado pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. E nós estamos aqui nessa noite para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos ama e que com o seu sangue nos comprou para Deus, o seu Pai. Quantos vieram nessa noite para glorificar Jesus? Levante a sua mão por um momento e dê o maior glória que você pode para Ele. Aleluia! Eu não sei se você pode glorificar a Deus nessa noite, mas eu posso sim, e você pode, porque se você olhar para trás, a nossa situação não era boa, nós éramos incircuncisos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados da comunidade de Israel. Só Israel participava das bênçãos de Deus, não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo, longe de Deus. Mas Paulo disse: essa era a sua situação no passado, porque agora, pelo sangue de Jesus Cristo, vocês que estavam longe, por este sangue chegaste perto. Oh, glória a Deus. Este sangue, que é mais valioso do que todo o real do Brasil, que é mais valioso do que todo o euro da Europa e do que todo o dólar dos Estados Unidos. Ouça o que foi que o salmista disse no Salmo 49. Ele disse que o homem, por mais rico que ele seja, ele não tem o poder para comprar, para resgatar a alma do seu irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Para que ele possa viver eternamente. Oh, glória a Deus. Mas Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele comprou a minha e a sua vida com o seu sangue. Oh, aleluia. Nesta noite você tem motivo para adorar a Ele, para glorificar a Jesus, porque a sua vida, aleluia, se divide no antes e no depois do seu encontro com este sacrifício. Antes de Jesus você era escravo, mas agora você é livre, pois Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre adora, quem é livre glorifica, quem é livre exalta. Aleluia. Você antigamente, você lembra, aleluia, que antes de conhecer a Jesus você nunca tinha adorado a Ele, você nunca glorificou o seu nome. Sabe por quê? Porque você era escravo, aleluia. Você não podia adorar, você não podia adorar, glorificar a esse Jesus. Mas hoje você é livre, você é liberto. Ele quebrou os grilhões de Satanás que lhe prendiam, para que você pudesse livremente adorar.
Meus queridos, nessa noite, o sentimento do nosso coração, o sentimento do meu coração, é como o sentimento, não sei se a gente pode comparar, de Mefibosete, quando ele chegou diante de Davi. Davi manda chamar a Mefibosete, porque Davi tinha uma aliança com Jonatas, seu pai. E Mefibosete estava na casa de Aniel, em Lodebar. Lodebar quer dizer terra do esquecimento, terra sem pasto. Mefibosete é símbolo do pecador que está longe de Deus, da presença do rei. Mas o rei Davi, símbolo da presença de Jesus, manda chamar a Mefibosete e diz: Mefibosete. Ele diz: pois não, meu senhor. E Mefibosete diz: quem sou eu? O Senhor se lembrar de mim, eu que não passo de um cão morto. Aleluia. Mas Davi diz: olha, Mefibosete, você vai comer pão comigo na minha mesa todos os dias da sua vida. Aleluia. Nós não valíamos nada, estávamos lá em uma terra sem pasto, em um lugar de esquecimento, mas Jesus pagou o preço pelas nossas vidas e nos trouxe para perto de si. E nesta noite nós iremos comer pão, iremos beber o vinho em comunhão com Ele, iremos lembrar-nos do seu sacrifício. Aleluia. Iremos louvar e adorar a Ele, porque Ele é digno. Essas coisas. Paulo diz: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que são circuncisão feita pelas mãos dos homens. Vocês estavam sem esperança, separados da comunidade de Israel, longe de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Sabe, meus queridos irmãos, às vezes as pessoas ignoram o porquê de alguém chorar, o porquê de alguém levantar as mãos, o porquê de alguém gritar e adorar a Deus, muitas das vezes com toda a força da sua alma. As pessoas ignoram, aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite: eu sei aquilo que Ele fez por mim. Você sabe aquilo que Ele fez por você, aleluia. Você sabe quem era você antes, você sabe o que é você, o que você é agora, aleluia. E você tem ainda uma pálida, aleluia, visão daquilo que Ele tem preparado para você, porque a realidade, a nossa mente ainda não consegue alcançar, porque são coisas grandes, tremendas. João disse, olha o que foi que João disse: filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Você acha pouco ser filho de Deus? Presbítero Miguel, as pessoas batem no peito por aí afora e se gloriam e dizem: olhe, você não brinque comigo, porque eu sou filho de fulano, eu sou filho de cicrano, aleluia, e se acham importante. Homens mortais, vai morrer, vai para o mesmo lugar que o pobre, para o mendigo e tantas outras pessoas mais. Mas aqui nessa noite estão os filhos de Deus eterno, do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Se você é filho, você é logo herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. O que Deus tem preparado, as suas riquezas é para você. Nessa noite, levante a sua cabeça. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, foi Ele que lhe deu vitória durante todo este mês. Ele trouxe de cabeça erguida para que você possa cear em paz nesta noite. Que Ele, o Deus eterno, continue abençoando a sua igreja nesse lugar, em nome de Jesus.